Obrigado, Senhor querido, por todas as dádivas que o Teu amor nos oferece, para que nós despertemos, pelas oportunidades renovadas da inteligência, que a cada dia pode raciocinar, pode conhecer, pode decidir, mas que muitas vezes prefere dormir, para que outros decidam por nós. Nós te agradecemos pelas bênçãos da atmosfera purificada, que nos garante o oxigênio que sustenta a vida. Mas muitas vezes, Senhor, não nos contentamos com isto. Preferimos misturá-la com a fumaça de cigarros, de cachimbos, com tudo aquilo que é nocivo à estrutura do organismo saudável. E quando alguém nos mostra os efeitos nocivos da nicotina em nossos pulmões, muitos dizem assim: ah, mas meu avô morreu com 95 anos e ele fumava. Como se isso fosse realmente anular a prova material do veneno que se respira. Nós te agradecemos, Senhor, a água pura que a natureza fornece, sem precisar de tratamento, seja na chuva que cai límpida, seja na fonte cristalina que jorra. Mas descontentes com esta pureza de bilhões de anos, nós a processamos com inúmeros outros produtos artificiais que lhe dão gosto, que lhe dão um sabor especial, que a alcoolizam, para que beber a água não seja um hino de vida. Beber o álcool disfarçado de água seja o modismo de uma sociedade que prefere ficar doente a ter saúde. Nós te agradecemos, Senhor, o alimento que a natureza fornece, e que muitas vezes nós pensamos que sabemos escolher de forma sadia, mas quando olhamos nossos hábitos que se complicam pelos paladares especiais e temperos exóticos, pelos programas televisivos que querem mascarar como saudável aquilo que é venenoso, nós deixamos a simplicidade do alimento para buscar requintes e diferentes sabores e texturas. E então, aquilo que poderia ser um aliado em nossa saúde, se converte em mais uma fonte de contaminação. E quando alguém nos diz que isso não é bom, porque tem toxinas, nós pensamos que esta pessoa não está bem informada ou está com inveja do que a gente está saboreando. Ajuda-nos, Senhor, a que o nosso cérebro possa ser de verdade nosso aliado, ao invés de ser aquele que cria as ilusões que nos encaminham para a cova mais depressa. É por isso que mais uma vez nós cantaremos, do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão nos assistindo nesse instante em nosso canal na internet da TV alvoradaespírita.com.br e também em nosso canal no Facebook. Nós não estaremos ainda por alguns dias transmitindo no YouTube, mas isto vai acontecer oportunamente, assim que já chegarmos com o alvará de soltura. Sabe o alvará de soltura? Quando o presidiário é autorizado a sair da cadeia porque o juiz autorizou, porque agora ele se comportou bem, ou porque agora já passou a pena. Então, o YouTube e o Facebook, essas mídias comunistas, estão tentando boicotar, bloquear as informações das pessoas, fazendo com que aqueles que estejam falando sobre isto sejam censurados e tenham suspensa as suas publicações. Nós não temos receio nenhum de passar por isso. Nós queremos que as pessoas se informem do que a gente seja protegido pela omissão. Por esse motivo, nós recordamos que abrimos um canal no Telegram, cujo título é Revelando o que Ninguém Te Conta. Canal este no qual eu posto o resultado das pesquisas que faço em vários outros canais de outros países, de diversos lugares do mundo, com a finalidade de fornecer às pessoas os fatos e as reportagens e os fatos que estão acontecendo agora, para que cada um possa tirar a sua própria conclusão. Esse canal que você está vendo aí, Revelando o que Ninguém Te Conta, não é um canal de discussões, de polêmicas, de opiniões. É um canal de fornecimento de dados, de informações. Ali você vai ver os que estão transitando, carregando tesoura, um faqueiro inteiro, telefone celular pendurado no braço, depois que receberam esse negócio que não se pode falar, esse Voldemort do Harry Potter. Você não pode falar este nome, né? Mas todo mundo sabe o que estão injetando nas pessoas. Então você vai ver ali os vídeos, você vai ver ali quantos morreram depois de terem feito essa bobagem. Há uma reportagem que nós publicamos hoje, que no Reino Unido, em 6 meses depois que iniciou esse negócio debaixo da pele, morreu mais gente do que nos 15 meses em que essa pandemia estava matando pessoas.
15 meses, além do fato de terem ampliado o número de mortos, colocando como se fosse do coronga, quando não eram. Sabe o coronga? Conhece o coronga? O coronga, então, esse coronga 18 mais 1. Muita gente, que, inclusive no Brasil isso aconteceu, e vai ser demonstrado isso com facilidade. Lá também, muitas pessoas que foram atestadas como sendo vítimas disso, não eram. Mas mesmo nesses casos, somando os que perderam a vida por causa dele, o número é menor do que os que já perderam a vida por causa do que vai fazer a solução final acontecer. Né? Aliás, solução final é um nome muito apropriado para isso, porque quando os nazistas estavam por terminar a guerra e eles não queriam perder, eles queriam acabar ao máximo com todos, eles adotaram a tal solução final, que era enfiar no forno crematório todo mundo mesmo vivo. Todos os que estavam presos. É muito semelhante o que está acontecendo. Mas nós não podemos aqui comentar muito porque nós estamos esperando o alvará de soltura chegar esta semana. Não queremos tomar outra prisão em cima. Mas se acontecer, aconteceu, não tem problema. Mas você que está nos assistindo, nós temos também uma notícia boa. No próximo sábado, nós estaremos iniciando uma nova etapa do nosso programa, O Espírito da Letra. O livro Ação e Reação estará sendo publicado no seu primeiro programa. Nós terminamos há 15 dias o livro Nos Domínios da Mediunidade. E já no próximo sábado, vai estrear o livro Ação e Reação. É a 9ª obra do Espírito André Luiz, que vai estar sendo comentada, lida parágrafo por parágrafo, para que as pessoas possam ter uma noção dessa beleza, desta magnífica obra. E vocês estão vendo aí a capa do livro, que o Raul colocou para você já ir atrás. Vai procurar, vai ver onde está o seu livro, compre. Faça a pesquisa, já vai lendo antes. E lembrando que nós começamos o livro, todos os livros nós começamos pela introdução, que é também muito significativa. É muito marcante esta introdução, em função da data em que este livro foi lançado. Por isso, nós estaremos abordando a partir do próximo sábado, esta obra que vai falar sobre muitos dos problemas, se não todos os problemas que nós estamos carregando na vida atual. Ação e reação. Aliás, quem fala muito sobre isso, de diversas maneiras, é o próprio Jesus. Jesus fala sobre ação e reação. Vai e não peques mais, para que coisa pior não volte a te acontecer. Ou seja, você pecou, ficou doente. Aqui nós vamos tratar de você para você ficar bom, diz Jesus. Mas olha, não volte a pecar. Ou seja, primeiro, você está doente porque fez alguma coisa errada. Segundo, o fato de você melhorar não quer dizer que você sarou. Apenas você não terá a doença aparecendo. Por isso, não faça de novo a mesma coisa. Porque se você fizer de novo, coisa pior vai te acontecer. Coisa pior. Por que pior? Porque você já foi ajudado. Você estava doente porque errou, culpado, ainda assim você foi ajudado, a sua dívida aumentou. E agora, se você pega essa dádiva e ao invés de ajudar-se e mudar o seu caminho, você volta a ser a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, o que vai te acontecer depois é pior, porque a sua dívida é maior agora. Você não sarou porque se purificou ao ponto de não precisar mais da doença. Em alguns casos, Jesus diz isso. Vai que a tua fé te curou. A tua fé. Tua renúncia, tua capacidade de resistir, tua vontade de enfrentar as adversidades sem perder a fé em Deus. Você não agrediu os outros, você não tornou-se uma má pessoa, você aguentou anos sofrendo. Então agora, a tua fé te curou. Já não precisa mais disso. Então ele está dizendo, o seu sofrimento bem suportado gerou o merecimento de não precisar mais da doença. Causa e efeito. Aprendeu a sofrer, melhorou-se com a dor, enfrentou os problemas sem se deixar levar pelo ódio
você então agora se melhorou a ponto de não precisar mais desta lição. Porque a dor também é uma professora. Então Jesus dizia, não fui eu que te curei, foi você. Vai, porque a tua fé te curou. Mas para a outra parte, a maioria, ele dizia, olha, você vai ficar bom. Em outras palavras, ele dizia isso, né? Ó, você veio aqui, está doente, você vai ficar melhor. Mas ó, não faz a mesma burrada. Você está assim porque você foi muito indisciplinado. Se você que agora vai ficar bom, pensa que você está curado, não está não. A tua doença está na tua alma. É a rebeldia, é a invigilância, é a preguiça, é a inveja, é a maledicência. Seja diferente. Não faça de novo aquilo que já te produziu isto. Porque se você fizer, agora você está devendo mais do que devia antes. E a dor que vai recair sobre você, por causa da lei de causa e efeito, que se chama ação e reação. Essa é a lei. Você tem, quem já brincou de estilingue em casa? Levanta a mão. Ah, vocês não foram bem comportados assim não. Tem mais gente dando estilingada por aí. Levanta a mão bem levantado, senão não vai tomar passe. Então, isso aí. Estilingue é aquele bodoque, aquele negócio que joga pedra assim, ó. Você estica e joga pedra. Como é que chama isso em italiano? Hã? Fionda. Fionda. Todo mundo que brincou de estilingue ou de fionda sabe o que significa quando você puxa e joga pedra. É o mesmo princípio de quando você pega um revólver ou uma espingarda e dá um tiro. Só que em vez de ter uma borracha, tem um propulsor, que é um gás que a pólvora libera. O estilingue não te dá um coice, mas uma espingarda te dá um coice. Se você pegar, não uma espingarda, pegar uma bazuca, um chamado lança-rojão dos militares, você tem um cano daquele negócio, você tem que segurar aqui e segurar feio o negócio, porque a hora que ele solta, por isso que ele é furado atrás. Porque se ele não fosse furado, ele jogava o lançador junto com o lança-rojão para trás. Então você percebe que à medida que você aumenta o combustível, a reação é também muito maior sobre quem está administrando esse mecanismo. Da mesma forma acontece na ação e reação espiritual. Se você tem um equívoco pequeno, a reação será pequena. Mas se você, a esse equívoco pequeno, você soma outros equívocos, então a reação vai se tornar maior. Mais ainda, no caso da lei do universo, quando você já foi atenuado dos efeitos daquele primeiro erro. Por isso é que Jesus dizia para as pessoas, não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Não é porque Jesus ia dizer, eu já sarei ele, vamos bater mais nele agora que ele merece. Não. A lei diz isto. A lei diz. Se você erra uma vez, você vai ter o efeito do seu erro. Pode até ser considerado justificável. Mas você erra a segunda, erra a terceira, erra a quarta na mesma coisa, o que vai acontecer com um mau funcionário desse tanto? Vai ser demitido. Porque o patrão vai dizer, olha, a primeira vez ele errou, a gente deu uma chance, mas depois ele errou de novo, quer dizer, ele não se arrependeu, ele não mudou. Ele só está esperando que alguém não veja, para ele voltar a continuar a ser. Esse indivíduo não serve, põe na rua. Quer dizer, a consequência é muito pior. Então é muito importante que nós estejamos atentos a esses ensinamentos, porque ação e reação vai falar sobre muitas maneiras, inclusive de nós melhorarmos, apesar das nossas dívidas, melhorarmos o nosso resgate. Nós podemos passar pela terra sofrendo, mas pela nossa atitude, esse sofrimento se tornar menor. Podemos passar pela terra em uma condição estacionária, viemos ruim,
não fizemos muita coisa boa, mas também não pioramos o nosso estado. Ou seja, você vai empatar o que você devia ter feito com o que você não fez e vai passar 80 anos aqui, 0-0. Na próxima existência vai ter que vir de novo. Não andou nada para frente. Mas existem casos que ele vai contar em que o indivíduo cancela nesta vida os efeitos negativos da vida passada. Cancela. Ele tem um comportamento que vai justificar o apoio da divindade para que aquilo que ele deveria passar, ele possa resgatar pela maneira positiva. Porque nós podemos resgatar nossos problemas por dois caminhos. Ou nós choramos, ou nós suamos. São duas coisas apenas. Nosso projeto reencarnatório, nós que estamos num planeta de endividados, o planeta terreno não é um planeta de seres já purificados, é de seres que têm débitos, porque somos imperfeitos, nós teremos como fazer alguma coisa melhor. Ou porque vamos sofrer, ou porque vamos suar, ou vamos nos esforçar. Se a gente fizer essas duas, nós temos essas duas escolhas, dependendo de nossa opção, nós sofreremos, e olha, tem gente que sofre e não aproveita. Tem gente que chora e fica com ódio. Tem gente que chora e prejudica outros, só porque não está bem. Tem gente que chora e se revolta contra Deus, porque acha que Deus não o está protegendo. Esse indivíduo está chorando e não está aprendendo, significando que ele vai ter que continuar chorando por mais tempo, até que por fim o seu orgulho seja dobrado pela força das coisas. Mas todas as vezes que nós demonstramos um desejo de suar, apesar da nossa dor, apesar do nosso problema, apesar da tristeza, apesar da enfermidade, fazer o bem, trabalhar de qualquer jeito em favor das pessoas, aí você começa a ajudar a você mesmo a se refazer. Porque a finalidade da existência não é nos conduzir para o túmulo, porque para isso todo mundo vai. A finalidade da existência é fazer com que, quando chegar este dia, você esteja melhor do que quando você chegou aqui no começo da existência. Quando chegar o momento de voltar, você tenha acumulado bens valiosos e perenes, que vão fazer de você um espírito mais feliz. Porque mesmo os que não fizerem nada, aliás, mesmo os maus, vão morrer. Mesmo os maus. Só que o mal, quando chega na hora de morrer, ele está agoniado porque ele sabe o que ele fez. Aqueles que têm a consciência limpa, não porque ficaram milionários e distribuíram sua fortuna na hora da morte, não, mas porque ao longo da sua vida foram pessoas simples, pessoas gentis, que não fizeram mal para as pessoas de propósito, que tudo procuraram fazer para ajudar todo mundo. Essas pessoas não temem a morte. Elas encaram isto sem o pavor de quem sabe que não fez o que devia. Por isso é que o ensinamento dos Espíritos vai muito além de você se sentar aqui e esperar que o seu problema de saúde, o seu problema pessoal, o seu problema emocional desapareça. O problema dos Espíritos é fazer a gente pensar como é que a gente quer ser. Porque disso vai depender realmente como as coisas são. Nós atendemos recentemente uma pessoa que trouxe uma criança na cirurgia espiritual. Os dois passaram pela cirurgia. Esta pessoa está muito, muito acima do peso. Muito acima do peso, que é uma das causas do problema de saúde dela. E então, quando terminou, conversando com a pessoa, com a criança, e você, como é que está? Agora estou bem, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quem a trouxe disse assim, mas fala com ela que ela está comendo muito, ela tem uma gula enorme, não sei o quê. Ela precisa diminuir de comer. Eu falei, então, o problema dela é causado por você. Por que você não para de comer você? Por que você quer que ela faça o regime enquanto você come o que quer?
Qual é o exemplo que você dá para essa criança? Porque eles moram todos próximos, são todos família. Os seus problemas de saúde já foram ditos a você que precisam passar por uma disciplina. Você quer que ela emagreça. E por que você não faz isso? Como se ele estivesse entregando a criança sem ele ter culpa. Como se quisesse que a criança tivesse mais juízo do que um adulto. E isto é o que nós geralmente fazemos. Nós queremos que os outros melhorem. São os nossos parentes que são intransigentes, são as outras pessoas que são um problema em nossa vida. Nós somos os perfeitos. Isso é uma doença. É uma doença mental. Só que a maior parte das pessoas não vê isso como uma doença mental em si mesma. Vê como um problema dos outros. Eu sou do jeito que eu quero, eu sou do jeito que eu gosto, eu me dou tão bem comigo mesmo. E aí vai sempre procurar alguma ajuda para empurrar um pouco seus problemas e os seus compromissos para que a outra pessoa resolva. Ou se omitir, ou dizer, não, uma hora dá certo. Não. Mas espera aí, vai dar certo quando você quiser que dê certo. E quando é que você vai querer dar certo? Neste livro, Seus Pontos Fracos, que não é um livro espírita, mas é como se fosse, porque ele é um psiquiatra americano que morreu há poucos anos e que estava ao longo de todos os anos de sua clínica médico-psiquiátrica, tratando com pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas que têm uma vida normal, entre aspas, e que por alguma síndrome, por algum problema, procuravam o conceito desse homem para lhe dar alguma orientação. Então ele escreveu um livro, aliás ele escreveu vários, mas este aqui eu digo que é muito útil, porque sem ser um livro religioso, fala de tudo aquilo que Jesus falava para os seus seguidores. Só que quando a pessoa ouve falar de Jesus, ela pensa, não, eu não sou religioso, não acredito em Jesus, não quero saber dessas coisas. Isso é lavagem cerebral. Ele pode comer Big Mac, ele pode assistir novela, ele pode jogar na loteria, ele pode usar pinga, ele pode fumar, isso não é lavagem cerebral. Mas falou de Jesus, isso aí é ópio, é para as pessoas deixarem de ser o que elas são. Mesmo que seja para ser melhor, é ruim. Mas este homem não é um religioso na acepção tradicional do termo. Tudo o que ele está falando aqui é fruto da sua pesquisa como médico psiquiatra. E então aqui há vários capítulos, cada um abordando um dos pontos em que nós somos frágeis, que nós somos fracos. E para vocês terem uma ideia da temática, nós não vamos ler todos eles, é óbvio. Nós temos 12 capítulos, sendo que o primeiro se chama Assumindo o Controle de Si Mesmo. Assumindo o controle de si mesmo. Você pensa que você controla a si mesmo. Mas se você começar a fazer uma pequena análise, você vai ver que você não se controla a você mesmo. Você é controlado. E é isso que a sociedade está utilizando para que você seja, achando que vai ter um benefício, seja aquele que procura o veneno para ingeri-lo. Mas esse é o capítulo 1. O segundo vem dizendo sobre o primeiro amor. Depois, o capítulo 3, o título é Você não precisa de aprovação. Já notaram como todo mundo está em busca de ser admirado, de ser elogiado, de ser reconhecido, aprovado, seja pelo Facebook, pelos comentários, pelas curtidas, por todas estas coisas? É isso que faz muita gente viver nas redes sociais, publica uma foto e vai ver quantos curtiram. E tem gente que entra em depressão, por quê? Porque ninguém curtiu, ninguém falou nada. Capítulo 3. Depois vem o capítulo 4,
libertando-se do passado. Já notaram como muitas pessoas elas vivem do passado? Como elas ficam, porque no meu tempo, porque quando eu era criança, quando eu morava na outra casa. Vivendo do ontem, como se o ontem fosse realmente o nosso destino. Nós estamos crescendo e envelhecendo para voltar a andar de carroça, para voltar a usar lampião de querosene. Vocês não sabiam disto? É tão bom. Então, por que você comprou um fogão novo? É só ir na beira do rio, pegar um pouco de areia e arear a panela, como se fazia antigamente. É ótimo. Seria um absurdo imaginar que a evolução fosse para trás, não é? Que evoluir fosse voltar àquilo que era no ontem. Mas é claro, ontem tinha coisas melhores, é verdade. A vida era mais tranquila, por quê? Porque era mais simples. Você não precisava trocar de celular a cada 6 meses. Você não precisava de carros constantemente. E um modelo novo em cima do outro. Você não tinha que se exibir com roupas. Você não se comparava com as pessoas que você assistia na televisão. Você era você. Então essas coisas davam mais tranquilidade. Ninguém se frustrava. Não tinha criança pensando em se matar. E se matando. Todas estas coisas eram comuns. Se você for em cidades pequenas, ainda no nosso interior, é comum ver isso. As cidades pequenas, as pessoas vivem, é claro que uma mais olhando a vida do outro, é verdade. Né? Fica muito mais perto, não tem muito passatempo, fica todo mundo fiscalizando o que o outro fez. Mas as cidades, os povos que vivem nessas cidades, eles são mais amistosos. Você anda na rua, todo mundo fala bom dia para você, você nunca viu na cara. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você é um estrangeiro naquela cidade, um forasteiro. Mas as pessoas te recebem, conversam com você, de onde que você veio? Você pede uma informação para a pessoa leva você onde que você está procurando. Você quer ver como que são as coisas da cidade grande? Vai andar qualquer dia desse, em qualquer dessas lagoas, de qualquer desses parques, vê quantos falam bom dia para você. Quantos cumprimentam você? E é claro, como ninguém te cumprimenta, você também não cumprimenta ninguém. Nas cidades pequenas, as pessoas se convidam, vai lá em casa tomar um café. Eu fiz um bolo. A gente conversa, a gente proseia. Os mineiros falam assim, né? A gente vai prosear um pouquinho. Quando foi a última vez que você que mora num edifício de apartamento ou num condomínio, fez um café e chamou seu vizinho, sua amiga, para ir lá tomar um café com você, para vocês conversarem? Pelo amor de Deus, tem tanta coisa para fazer, não vou perder meu tempo aqui, não. Se a pessoa diz, você está em casa? Eu falo, não, estou saindo. Por quê? Se você tivesse aí, eu te contar uma novidade. Conta por aqui mesmo, escreve um WhatsApp. Eu te respondo. Quantas vezes as pessoas telefonam para você, você vê o número de quem está te telefonando, não vou atender não. Eu vou dizer que minha bateria acabou. Eu não abri o celular. É assim. Sabe como eu descubro que as pessoas tomaram esse veneno debaixo da pele? É muito fácil. Eu tiro foto, eu pego as publicações que eu tenho e eu mando tudo para aquela pessoa. Foto, artigo, quantos morreram, quem ficou com celular grudado pela imantação do veneno. Aí a pessoa fica muda. Não diz nem bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Passa uma semana, ela não diz absolutamente nada. Por quê? Porque aquilo incomodou e ela não quer dizer que aquilo é verdade. Ela não quer dizer assim, nossa, eu não sabia que a coisa era assim. Sabe por quê? Porque ela já tomou.
Porque aí ela vai ter que dizer, eu já tomei. E ela não pode concordar que aquilo é um veneno, porque ela já fez a besteira. É muito fácil. Pouquíssimos têm a hombridade de dizer, nossa, eu não sabia disso, mas eu já fiz a burrada e eu também tomei. Teve gente aqui do centro, trabalhador da nossa casa, que foi embora, sumiu, não dava mais nunca as caras. E eu usei essa técnica. Foi tiro na mosca. Mais do que a fionda no passarinho. Foi acertar na testa. Você tomou, né, esse negócio? Eu tomei, e não sei o quê. Mas olha, não sei o quê, eu sei que você está falando para não tomar. Então, tudo bem, assuma que tomou. Mas geralmente a pessoa não quer, sabe? O que vão falar de mim? Ou então eu fiz porque me pressionaram, porque parente que gosta de mim me cobrou isto. Por que você precisa disso? Por que a gente precisa de aprovação? A gente não é capaz de ser o que a gente é por a gente mesmo? Tem que se fantasiar com a fantasia que os outros querem que você vista? Isso está aqui. Depois vem o item 5. O item 4 é libertando-se do passado. O item 5 é emoções inúteis. A culpa e a preocupação, que são emoções inúteis. São úteis em certo ponto. Mas depois desse certo ponto, elas não prestam para nada, a não ser para destruir você. Preocupação e culpa. E abrindo um parênteses aqui, voltando a essa história de quem injetou não sei o que debaixo da pele, como é que vai ficar, hein? Com esse negócio de culpa e de preocupação. Eu não tenho nenhuma. Não vou tomar, não tenho do que me preocupar. Não tenho ninguém que eu disse, vai lá e faz esse negócio, vai lá e toma esse negócio, porque vai ser bom. 15 dias depois a pessoa pifa. Quer ver o que vai acontecer com quem fez isso? Morreu porque eu falei para ir, morreu porque eu levei, morreu porque eu sabia que não devia, mas falei para fazer. Pode parecer que essa pessoa vai dizer, não fui por causa disso, morreu porque estava velho, morreu porque estava com isso, estava com aquilo. Mas, lá dentro, ainda mais agora que as coisas vão ficar cada vez piores, a pessoa não vai ter como negar. Então a culpa e a preocupação são sentimentos inúteis depois que você já tomou a atitude que você devia ter evitado. Mas eles são bons previamente. Você se preocupa para não fazer uma coisa errada. Então você analisa melhor as coisas. Ou você se culpa por ter feito, mas toma uma atitude para corrigir o mal. Isso é útil. Mas não é assim que as pessoas se posicionam. Elas se culpam por ter feito coisas que elas não querem consertar e querem que alguém passe a mão na cabeça e fale assim, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, que está tudo bem. Ela se culpa porque tomou bebida alcoólica a ponto de estragar o fígado e quer que os espíritos façam um milagre de fazer o tratamento para um fígado novo. Mas ela quer um fígado novo para continuar bebendo. A culpa dela não é nesse sentido de, não, eu não vou fazer mais isso. Eu entendi que eu estou errado. Eu vou administrar o erro que eu cometi e vou me melhorar do jeito que puder. Se Deus puder me ajudar, muito bem, mas se Ele não puder, eu já estou me ajudando. Aprendi. É a culpa positiva, que Deus enaltece, que Deus deseja que saia daí para o arrependimento, e do arrependimento para o conserto. Explicação do desconhecido é o item 6. O item 7 fala, rompendo a barreira das convenções. Mas o que nós vamos comentar hoje, rapidamente, é o item 9.
que tem a ver com o que eu já falei até aqui. O título dele é Ponha fim ao adiamento. Agora. Ponha fim. Algumas pessoas às vezes saem da sala de passe depois da cirurgia espiritual e falam assim: ai, você falou da bebida, você falou do álcool, você falou do cigarro, do fumo, eu queria tanto parar de fumar. Falei, você queria? Então não vai parar nunca. Não é que eu queria, não, eu quero. Ah, você quer? Claro que eu quero, então me dá um maço aqui. É isso aqui. Ponha fim ao adiamento agora. O maço? Ele está na minha bolsa, pega lá no maço. Pega lá na bolsa, me dá aqui o maço. Ele pega assim, quase tremendo. O que você vai fazer com o meu macinho? Vou fazer o que o nome dele manda fazer. Amasso. Tchum, amasso o maço na cara da pessoa. Você quer parar mesmo? Amassa e joga no lixo na frente dela. E você vai fazer isso com tudo que você tem de maço escondido na sua casa. Porque o fumante viciado, ele tem sempre maços escondidos para o que nem cachorro tem osso que ele enterra. O fumante enterra os maços escondidos. Se acontecer alguma coisa de acabar no fim de semana não tiver como comprar, ele sabe onde tem. No congelador, debaixo do colchão, na cama. Ele tem umas armadilhas bem armadas para ele guardar. Vai lá, pega tudo isso e faz a mesma coisa se você realmente quer. Pare de adiar isto. Mas é agora, não é amanhã. Então, o capítulo 9 fala exatamente desse comportamento acomodado que nós usamos para nos desculpar, dizendo que a gente quer ser uma boa coisa, mas nunca a gente dá o passo para ser. Vocês já notaram que a pessoa vai fazer regime só na segunda-feira? Segunda eu começo. Na quarta, na quinta, ela fala, não, eu tenho que emagrecer, eu estou muito largo, muito gordo, tenho que emagrecer. Então na segunda eu vou começar a passar fome. Bom, ótimo, uma boa posição. Por que não começou na quinta-feira? Não, na segunda. A gente começa na segunda, que é segunda-feira, é o dia da desgraça, né? Dia de ter que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que sair de casa, primeiro dia da semana, aqui, já é desgraça completa, na segunda-feira. Aí então, na sexta-feira, ela fala assim, bom, segunda eu vou passar fome. Então, eu vou aproveitar hoje, que eu vou ter mais 2 dias, eu vou comer o que eu não vou poder comer depois. Então ela começou o regime dela, a proposta do regime pesando 90, na quinta-feira. Não, eu preciso baixar para uns 82, 80 pelo menos, eu quero fazer um regime para baixar 10 quilos, tá bom. Aí na sexta ela fala assim, fim de semana, segunda-feira eu vou começar a passar mal de não comer nada. Então hoje, tem um pernilzinho aí, faz tempo que eu não como, uma leitoinha, vou comer a leitoinha, o pernilzinho, o franguinho, o boizinho, o churrasco, sexta, sábado, domingo, enche o bucho. Quando vai segunda-feira, está pesando 92,5 kg para começar o regime. Pesava 90 na sexta. Encheu tudo que podia e não podia, porque ia passar fome dali para frente. Aí fica sem comer segunda, terça, quarta, só cenoura, coco, abobrinha. Aí na sexta-feira, o cara que fez esse projeto, ele precisa ter uma balança perto, porque ele faz xixi e sobe na balança para ver se emagreceu. Aí vai, evacua no banheiro, depois vai na balança para ver quanto que ele perdeu de peso. Então na sexta-feira, ele que começou o projeto quando tinha 90, quando efetivamente parou de comer, estava com 92,5, na sexta-feira ele já perdeu meio quilo. Aí ele falou, está vendo? Já emagreci meio quilo. Estou pesando só 92. Não, peraí. Antes de começar você pesava 90. Foi só o projeto de você fazer isso, você já subiu 2,5 kg na balança. Quer dizer, você não perdeu nada. Porque aí ele fala assim, olha, já tenho meio quilo a menos do meu regime. Puxa vida. Você está pesando 89,5? Não, estou pesando 92. Quanto você pesava na sexta-feira? 90. Poxa, esse regime é interessante. Esse regime faz só você subir de peso? Não estou entendendo. Mas você não notou que eu emagreci? Não notei, eu não tenho uma balança no olho. Eu falo para as pessoas que olham para mim e falam assim, você viu que eu me emagreci? Eu falei, não vi nada, me desculpa, minha balança não pesa as pessoas. Sobe aí na balança. Aí você compra uma balança, manda a pessoa subir todo dia, ela fica brava.
Nós fizemos isso aqui com os trabalhadores do Bezerra. Nós tínhamos atendimento médico aqui de manhã, conversei com a nossa enfermeira Carmen. Carmen, alguns trabalhadores estão acima do peso e é mórbido a doença. Faz com uma ficha para eles e toda segunda de manhã você pesa eles aqui. Tá bom. Quanto tempo durou? Tivemos que suspender a pesagem, porque a própria enfermeira disse, sabe o que acontece? Eles não estão gostando de pesar aqui na frente e ser testemunha aqui, ó, no cartão. Estão ficando irritados. Por quê? Porque eles não querem ver que eles não estão emagrecendo, que eles não estão fazendo regime, eles estão nesse negócio, não põe o fim no adiamento de emagrecer não, eu quero emagrecer o ano que vem, né? Quem sabe depois que eu desencarnar. Então falou, Carmen, para eles não ficarem bravos com você e de tabela comigo, que fui quem arrumou, deixa a balança aí para algum doente que precisa ser pesado e não pesa mais ninguém. Cancela a ficha desses que dizem que estão interessados na saúde. Porque o que acontecia? Toda segunda de manhã pesava. Não, estou comendo, não estou evitando o doce, eu já parei de comer isso. Tá bom, então sobe aí na balança. O peso da pessoa cada segunda-feira ou era o mesmo ou era mais alto. Ó, eu acredito em você, mas você tem que conversar com a balança não acredita não. Você lembra que quando estava, semana passada, estava pesando metade ou meio quilo a menos do que está agora, estava meio quilo a mais. Não é possível. Mas é a verdade. E a pessoa toma isso como se fosse uma ofensa ao seu caráter, à sua dignidade, à sua lucidez de ser uma pessoa adulta. Sabe o que tem? A maior parte das pessoas cresce no corpo, mas é criança na cabeça. Não gosta de ouvir a verdade, não gosta de pensar sobre as burradas que faz, não gosta de fazer uma autoanálise. E se alguém faz para ela, a pessoa se ofende. Tanto que nós tivemos que cancelar a pesagem. E se hoje nós pegarmos as coisas, as fichas com os nomes dos trabalhadores que se pesavam há 3 anos atrás, e nós fizermos isso com eles, hoje estão todos mais gordos. Todos mais pesados. Pergunta se emagreceram. Nada. Adie. E você continuará sempre igual. Por isso que o título é Ponha fim ao adiamento agora. Não é amanhã, não é na segunda-feira. Eu tenho tanta roupa no armário, eu queria tanto ajudar as pessoas. Vamos lá, vamos pegar já. Não pode ser assim. Tem que ser devagar. Um botão um dia, um zíper no outro, uma meia primeiro num dia, o outro pé no outro dia. Então você não quer fazer nada. Você não quer, você só está falando uma coisa que não é verdade. É uma fantasia mental que a gente usa. Um dia a gente vai ser bom, um dia a gente vai fazer regime, um dia a gente vai ser generoso, um dia a gente vai ajudar o próximo. Quando vai ser isto? Geralmente quando a gente estiver na UTI, pedindo a Deus que nos dê mais um pouquinho de tempo, porque a gente tem que fazer. Você é um protelador? Pergunta o capítulo. Se é como a maioria das pessoas, a resposta é sim. Mas provavelmente preferiria não viver com toda a ansiedade que acompanha o adiamento das coisas como uma forma de viver. Essas pessoas são sempre ansiosas. O obeso está sempre pensando que vai ter um treco do coração, que não pode subir a escada rápida que fica sem ar, não pode carregar muito peso, que vai correr o risco de ter um infarto. Ele sabe. Você pode se ver adiando muitas tarefas que desejaria realizar, mas por alguma razão está sempre deixando de fazer. Protelar constitui uma faceta bastante cansativa da vida. Não fazer. Se o seu caso é sério, não se passa um dia sem que você diga, eu sei que eu devia fazer isso, mas cheguei lá mais tarde. Já não dava tempo. Seu ponto fraco de adiamento é difícil de ser atribuído às forças exteriores. Não dá para atribuir às forças externas. É tudo seu. Tanto a protelação quanto o desconforto que sofre resultado dela. A protelação
é o que há de mais próximo de um ponto fraco universal. Muito poucas pessoas dizem honestamente que não são proteladoras. Pouquíssimas pessoas. Apesar do fato de que, com o tempo, isso vai se tornando doentio. Tal como em todos os pontos fracos, nada há de doentio quanto ao comportamento propriamente dito. Protelar, de fato, é algo que não existe. Você apenas adia. E aquelas coisas que deixa de fazer, na verdade, apenas não estão feitas em vez de adiadas. Elas não foram feitas. Não é que você adiou, não fez. Continua sem fazer. Ah, eu tenho que pôr água na planta. Ah, mas não vai dar tempo, hoje não vai dar. Você não fez. A planta continua com sede. Não é que porque você disse que queria fazer, a planta, ai que bom, agora eu estou com um pouquinho de água, porque ele pensou em fazer, mas amanhã, quem sabe, ele se lembra e faça. Até lá eu sobrevivo. Quando você decidir, efetivamente, romper com as suas rotinas e ir lá pôr água na planta, ela está seca. Nossa, morreu, mas que a gente não pode nem esquecer um dia. Não é um dia. A gente não fez. É somente a reação emocional que acompanha isso e a imobilização que constitui o comportamento neurótico. Você não fez. Tem uma cadeira vazia aqui, ninguém tirou. Não é que alguém quis tirar, alguém pensou em tirar. Não, ela está lá, ninguém tirou. É um fato. O problema não é ninguém ter tirado. O problema é a pessoa, ai, eu tinha que ter tirado. Ai, pediram para eu tirar. Ai, eu esqueci de tirar. Esse comportamento neurótico é que é o problema. Não é o fato da cadeira estar ali. Se você sente que adia os compromissos e que gosta disto, sem nenhuma culpa como consequência, nenhuma ansiedade ou aborrecimento, então continue com a prática de todo jeito possível e passe por cima deste capítulo. Não serve para você, porque você não fica nem preocupado, nem angustiado, nem agoniado, nem se culpando, porque você não fez, você adiou mais uma vez. Se você não tem nenhum problema, não preste atenção nesse capítulo. Contudo, para a maioria das pessoas, a protelação é uma fuga quanto a viver tão plenamente quanto possível os momentos atuais. Por que você não quer fazer? Porque você tem que enfrentar. Por que você deixa para estudar na véspera da prova? A prova está marcada para o dia X. Você vai estudar na véspera de noite. Por quê? Porque é chato ter que sentar, parar de fazer as suas coisas e prestar atenção em alguma coisa que você vai aprender. Você não desfruta do aprendizado. Você sofre a prova. O que é muito diferente. O aprendizado deveria ser a nossa marca de vida, porque o ser humano é considerado um animal racional. O raciocínio é que nos faz diferentes dos bichos. Os bichos não raciocinam. Mas quando a gente deixa para fazer porque quer apenas tirar nota, você não desfruta da alegria de conhecer, de saber. Você sofre o momento em que alguém vai cobrar de você se você sabe. Com o medo de não saber. Então, além de você não ter estudado e estudar na véspera, você arruma um jeito de fazer uma cola para levar, sei lá, debaixo da calça, dentro do bolso, escrito na borracha, dentro do relógio. Para se proteger da própria ignorância. Sem imaginar que isso é desonestidade intelectual, desonestidade de comportamento. Então vejam só, a maioria das pessoas tem um comportamento semelhante a este. Não gosta de ser, marcaram para você fazer palestra. Às vezes eu tenho que viajar em tarefas doutrinárias, na maior parte delas, e eu pego alguns companheiros e ponho com um mês de antecedência os temas para essas pessoas prepararem suas casas para o dia que elas vierem fazer palestra aqui. Nossa! Em alguns casos eu não tenho problema, mas tem outros casos que a pessoa vai subir pelas paredes, ela parece que fica me odiando. O tempo todo. Onde já se viu? Falar para eu falar lá. Ela não vê como um desafio bom para ela crescer.
E olha, eu não disse assim, procura qualquer coisa aí e fala, não, eu já apresentei para ela qual é o tema. Geralmente é uma historinha do Humberto de Campos para a pessoa ler e contar a historinha. Não é que ela vai ter que explicar como é a teoria da relatividade de Einstein durante a palestra. Não. Ela não nota que ela está tendo uma chance de poder vencer uma deficiência de expressividade com as outras pessoas. Ai, mas eu tenho vergonha, Todas as pessoas que se enfrentam, apesar da vergonha, melhoram. Começam a falar de uma forma melhor, aprendem a falar enquanto estão tentando. Mas se nunca tentar, essa pessoa fica bem, ai, como eu gosto do fulano, como eu gosto do André, como o André fala bonito, quando o André é companheiro nosso. Mas põe essa pessoa para falar. O André é um demônio, é o Satanás vestido. Por que motivo? Porque ela está sendo chamada a fazer alguma coisa que ela não estava assim acostumada a fazer. E isso incomoda. Então, algumas vezes, a pessoa fala, então eu vou trocar com fulano, porque assim eu ganho uma semana. Sabe, adia. Mas vai chegar. A gente deixa a pessoa adiar, mas vai ter a hora que ela vai chegar a vez dela. É como quando você estava em 1974, teve um surto de meningite no estado de São Paulo. Todos vocês estavam aqui, mais ou menos nessa época. E eu era aluno de colégio, então, naquela época, se contratou um sistema de inocular uma vacina contra a meningite. A vacina era um tambor assim, com um motor, 2 canos de borracha que saía, dois revolvão assim, que funcionava automaticamente com uma agulha que injetava em você. Então a escola, quando chegava o dia da vacina, era uma tragédia na escola, né? As crianças gritavam, a vacina! Todo mundo se metia no banheiro, debaixo das cadeiras, dentro da bolsa. Ninguém queria ir na fila da vacina. Aí o que acontecia? As tias iam chamar as crianças, ia levar todo mundo para a vacina. Aí fazia aquela fila e você só ficava olhando lá, né? Você ouvia aquele barulho, né? Cada um que ia passando parecia vacinar boi, né? Aquele negócio ficava, quando dava, a vacina entrava, aquele tubo ficava rígido por causa da pressão. Aí você via, nossa senhora, aquilo vai chegar. Então tinha alguns que chegavam perto assim, faltavam uns 10, ele dava a volta e ia lá para trás. Deixava todo mundo passar na frente. Quer dizer, ele ia adiando essa tortura. Então se ele já tivesse chegado e já tivesse injetado, né? Graças a Deus passou. Mas ele não estava contente de ter sofrido até ali uns 10 antes. Ele queria sofrer mais, então ele ia para o número 50 da fila. E aí ficava lá, 49, 48, 47, 46, 45, 44... É um masoquismo. Parece as apresentações de piano que eu tinha que fazer na audição do colégio. O colégio tinha uma escola de piano lá com uma freira. E a freira tinha alunos que iam desde os catatauzinhos até os mais qualificados. Aí tinha um dia por ano que era a noite da audição. E aí todo mundo, pai, mãe, vizinho, vô, tio, via todos os pianistinhas que tinham lá, a família inteira no auditório. E aí o que ela fazia? Ela punha assim, do mais catatauzinho, um depois do outro, todo mundo ficava sentado na frente do palco com o piano lá. Aí alguém anunciava, fulano de tal, vai tocar, sei lá, cirandinha. E lá, tem, acabou. Aí todo mundo, pai, batia palma, todo mundo aplaudia. Quer dizer, as coisas iam rápidas, mas os que estavam no fim da fila tinham que ficar olhando, mais um, menos um, ainda falta 10 para chegar em mim, ainda falta 8, ainda falta 5, e geralmente eu era o último, ou era o penúltimo. Então, quando as coisas iam chegando, né, você já estava quase 1h30 depois, ou você já tinha tido um infarto, e você não adiantava sair dali e ir lá no banquinho do primeiro, da fila, dizer, eu já toquei, porque está lá teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô, todo mundo esperando você tocar.
Então existem estas coisas que você vai ter que passar, passa logo. Não fica adiando. Porque isso vai te fazer crescer e vai te fazer ser uma pessoa melhor. A culpa não é de Deus, por nos ter dado a chance de viver. A culpa é nossa, que nós queremos ter coisas que não temos, e invejamos quem tem, e nós não vamos conseguir ter, mesmo com a inveja, e não vai fazer nenhum bem você viver dessa forma. Larga isso para lá. Como ele diz aqui, você pode fazer qualquer coisa que se decida a realizar. Você pode. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas você pode. Uma das técnicas dos psicólogos é dizer assim: ponha-se para você mesmo pequenas tarefas todos os dias para você cumpri-las. Todos os dias. Fala assim: olha, eu tenho um armário com, 50 gavetas. Nossa, tem que limpar esse armário. Aí você já pensa assim, 50 gavetas fora da estrutura do armário, posta tudo em cima da cama, aquela confusão de roupa. Não, faça o seguinte. Limpe uma gaveta por dia. Eu vou limpar esse armário, mas não vou fazer tudo hoje. Eu vou pegar hoje uma gaveta. Aqui eu posso jogar fora isso, pode organizar melhor. Eu vou comprar umas caixinhas para organizar. Limpei essa gaveta, pronto, você já fez a sua tarefa, você cumpriu. Porque a grande frustração da pessoa é quando ela quer fazer uma coisa e ela não faz. E ela não se sente capaz de fazer. Porque ela não quis. Na verdade, ela que não quis. Então, quando você define coisas que você ponha, objetivos que você é capaz de fazer naquele período, você se sente vitorioso. Puxa, hoje eu já arrumei minha gaveta. Bom, amanhã eu tenho um compromisso, tenho que ir no médico, amanhã eu não vou poder arrumar. Mas do outro dia eu vou arrumar outra. Então, se você fizer isso uma vez por dia, em menos de 2 meses você arrumou o armário inteiro. Havia um homem que era muito ocupado, e ele tinha pouquíssimo tempo, era uma pessoa famosa, que tinha muitos compromissos, e então ele morava sozinho. Então perguntaram para ele: escuta, a sua casa, como é que você arruma a sua casa? Como é que você faz para deixar a sua casa em ordem? Eu sei que o senhor não tem uma empregada diária, que o senhor tem só, de vez em quando, alguém que vai ajudar a tirar o pó, mas como é que o senhor se dá bem na sua família, na sua casa onde o senhor mora? É muito simples. Quando eu saio de casa, eu não olho para trás. Mas quando eu volto para casa, que eu vou dormir, eu abro a porta, eu vejo assim: eu deixei um par de sapato aqui, pego o par de sapato. Eu botei o meu paletó jogado no sofá ali, pego o paletó. Eu esqueci de pôr essa coisa em cima da pia, eu ponho em cima da pia. Então eu vou arrumando tudo que eu deixei desarrumado, assim, e quando eu chego lá na hora do quarto de dormir, já arrumei tudo. Tudo que estava meio zoneado. Almofada caída no chão, objeto que tombou e eu não vi. É assim? É claro, eu não vou fazer faxina, porque eu não tenho tempo. Não vou passar aspirador, eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que cuidar. Mas a minha bagunça básica, eu organizo. No tempo que eu disponho. Tem pessoas que vão a uma festa, não sabe direito que roupa vai pôr. Então faz um vulcão em cima da cama, de roupa. Até decidir qual vai ser a roupa que ela vai usar na festa. Geralmente isso acontece com mulheres. Porque homens são tão trogloditas que qualquer coisa eles vestem. Eles vão de qualquer jeito. Mas a mulher tem que combinar o salto, o sapato, com a calça, com a meia, com o cinto, com a blusa, com a cor, com a moda, com a amiga que vai, se for igual, então, essa aqui não serve, essa aqui não serve, essa aqui não... Aí vai ficando aquele murundum em cima da cama. Não estou me referindo à minha esposa, que minha esposa não é assim. Mas aí, depois que ela foi para a festa, que ela gostou, quando chega 3, 4 horas da madrugada em casa, sabe o que faz? Entra assim por baixo da cama, assim, debaixo do murundum e vai dormir. Não vou limpar isso agora não, estou cansada. Aí acorda no dia seguinte, o murundum caiu no chão, ficou metade em cima da cama, embolado com a coberta. Vai ter mais trabalho. Que desgraça, quanta roupa, então fica sem roupa. Já dá metade. Se você... de 50 roupas, precisou só de uma, tem 49 sobrando, que você podia ter, ou pelo menos da metade, fica com 20.
E dá aos outros, vai ficar espaço no armário, não vai ter confusão quando você tiver dúvida, põe em cima da cama, essa é que você tem. O Alípio Gonzalez, nosso amigo, dizia assim, quando a Ana, sua esposa, foi viajar para as Ilhas Canárias, coisa que era difícil dela poder sair, mas ela, por fim, foi viajar com a irmã, ficou o Alípio e a sua filha, Rosita, que não tinha os dotes culinários da sua esposa, a Ana, porque a Ana é sempre um espírito especial, uma mulher dedicada, que fazia tudo que o Alípio gostava, sabe? Aquela esposa que se dedica ao marido e faz até mal, porque o cara folga, sabe? O cara, tá muito, o tempero passou um pouquinho do ponto, sabe esses negócios, essas frescuras? Então ali, a Ana foi para Ilhas Canárias e ficou o Alípio com a Rosita. Ô Rosita, a Ana falou para ela, você vai cuidar do seu pai, você vai cozinhar. Sim mamãe, eu vou cozinhar para o papá. Tá bom. Aí, né, a Ana foi embora e a Rosita ficou lá tentando fazer o melhor dela, só que ela não é a Ana, ela não tem a experiência de cozinha. Aí, né, o Alípio falou assim, foi muito bom a Ana viajar, sabe por quê? Porque eu tive que aprender a comer o que tinha. Como assim, Alípio? Porque eu chegava assim, estava lá o prato, as panelas em cima da mesa. Falava, ô Rosita, o que mais tem aqui? Papá, se quer comer, é isso que tem. Se quer comer, é isso que tem. Então, isso foi bom para ele. Ele contou exatamente para dizer, tá vendo? Eu tinha que comer, não estava com fome, não tinha outra coisa, então era isso que tinha. Não ia trazer a Ana de volta das Ilhas Canárias para cozinhar para ele, só para ele dizer, eu tenho opções. Então a gente se contenta com aquilo que a gente tem. E a gente aprende a desfrutar dessa alegria, dessa liberdade, não ficar dependendo de cabides. Porque boa parte dos nossos problemas não são problemas reais. São problemas que a gente inventa porque a gente fica dependendo das coisas, dependendo das situações, dependendo dos ambientes, como se a gente tivesse que se colocar como eles esperam que a gente seja. E não como a gente realmente é. 3 frases neuróticas, olha só, hein? 3 frases neuróticas do protelador compõem o sistema de apoio para a manutenção do comportamento que adia as coisas. 3 frases. Primeira, eu espero que as coisas deem certo. Eu espero que tudo dê certo. O que você está fazendo para dar certo? Não, estou esperando. Espero que dê certo. Segundo, desejaria que todas as coisas fossem melhores. Bem que tudo podia ser melhor, bem que tudo podia ser diferente. O que você está fazendo? Estou desejando. Terceiro, talvez dê certo. Talvez dê certo. Talvez dê certo. Estranho isso. Quem sabe vai dar certo. Nesse aspecto, vamos usar aqui um relacionamento afetivo. Há pessoas que vão atrás de outras companhias e você fala assim, mas você viu essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Não, nunca vi, eu não conheço direito, mas quem sabe dar certo? Mas quem sabe dar certo? Não é você? Não é você que sabe dar certo? Você conheceu a pessoa, perguntou o que ela pensa, viu como ela age, vê como ela é, vê como ela se veste, vê quais são as opiniões que ela tem. E aí você vai, depois de ver tudo isso, dizer, bom, não vai dar certo esse negócio. Mas não. Você quer ter uma companhia, seja de qualquer jeito. E renuncia à capacidade de analisar como as pessoas são nas pequenas coisas. E você fala, quem sabe dá certo? Tem tanta gente que procura e aí ainda acaba se juntando com a pessoa errada, então. E tem tanta gente que não procura e também acaba se juntando com a pessoa errada do mesmo jeito. O que é mais seguro? Ou menos incerto? Que você seja a pessoa que se defina. Que defina o que você acha que é importante para você. Quem sabe vai dar certo? Ninguém vai saber. E certamente vai dar errado se você vai começar uma coisa com uma pessoa que não tem nada a ver com o que você é. Ou que tem outras expectativas a respeito de uma relação. Mas sabe, as pessoas dizem isso por quê? Porque geralmente elas querem trocar hormônios. Elas querem ter relações íntimas. E elas começam por aí para ver se vai dar certo. Só que quando você faz isso, o que acontece é que as outras partes envolvidas
começam a ter afetividades específicas em relação àqueles dois que estão se unindo. Além das próprias pessoas. Porque você, como homem, nunca vai dizer para a mulher, ó, a gente vai transar agora para eu ver se é legal, tá bom? Se for legal, a gente namora. Se não for legal, cada um para o seu lado. Pergunta se ela vai querer. Se não for ela que propôs isso, né? Porque muitas vezes a meninada tá pedindo isso também. A gente fica junto, não tem problema, cada um depois vai pro seu lado. Só que ela tá pensando assim, depois que eu pegar o tipão, aí ele vai ficar na minha. Aí ele vai gostar mais de mim, aí ele vai querer ficar mais íntimo. E se ele for embora, eu vou falar, você me usou, você acabou com a minha felicidade. Eu acreditei em você. Sabe essas conversas trágicas? Que muitas vezes as pessoas utilizam para ficar sendo motivo de agarrar a pessoa. Então, essas maneiras talvez dê certo. Eu nunca vi ninguém encontrar a esposa ou ir atrás. Encontrar talvez até encontre, mas eu nunca vi. Você pega aqueles anúncios de moças que se oferecem para transar por X reais, e você, vou encontrar minha mulher aqui. Aí procura lá a mais tatuada, a mais bonitona, a mais robusta, a mais musculosa, vai ser essa. Aí contrata a moça para uma noite de sexo e pede ela em casamento. Vê se ela aceita, vê se vai ser feliz. Talvez dê certo. Sabe? Talvez, quem sabe. É claro que se você chegar com um Porsche para buscar a moça com um Porsche, sei lá, marcar com ela, a gente vai comer uma buchada de bode no Nordeste, estou esperando o meu jatinho, a gente vai chegar lá em 2 horas, você vai comigo, aí ela vai querer casar. Talvez dê certo. Mas vai fazendo as coisas no normal. Esse talvez dê certo, teria que ter pelo menos uma base que ajudasse a aproximar as nossas intenções um do outro. Mesmo quando você acha que pode dar certo, ainda dá errado. Por quê? Por exemplo, um casal pode estar muito apaixonado, pode se dar muito bem, pode gostar dos mesmos filmes, gostar dos mesmos esportes, fazer tudo junto. Aí casam, vamos ser felizes para sempre. Todo mundo joga arroz, joga de tudo. Augure, augure, augure. Aí nasce o primeiro filho, a mulher troca de paixão, deixa o marido e vai se apaixonar pelo seu filho. E aí o cara fala, nossa, mas a minha esposa, que era minha mulher, agora é a mulher do outro. É a mulher do bebezinho lá. Aí quando eu quero alguma intimidade, eu falo, estou cansada. Aí então no ato sexual, os dois lá, depois de muito custo, o bebê chora, peraí, larga tudo e vai lá ver. A criança está chorando. Quer dizer, aí começa quem falava sobre isso era o Chico Anísio, que teve acho que 7 ou 8 casamentos. Ele mesmo dizia, olha, meus casamentos sempre foram muito felizes, mas quem estragou os casamentos foram os filhos. É claro que porque os pais não souberam se organizar a respeito. Então, muitas vezes, dá tudo certo em determinado momento e começa a dar tudo errado depois. Por falta das duas partes encontrarem um ponto comum para se unirem ao redor do ponto comum. Mas é um processo de maturidade psicológica. Seja da mãe, seja do pai, saber analisar as questões e saber adequar-se às situações. Mas esse negócio, quem sabe dá certo? Você vai contratar uma diarista para sua casa. Você está sem ninguém para te ajudar, ou uma faxineira, ou uma diarista, você vai contratar. Aí você passa na rua, uma moça pedindo esmola. Escuta, você está precisando de serviço? Não, entra aqui, vem trabalhar para mim. Quem sabe dá certo? Não, você não é louca. Você não vai pôr dentro da sua casa uma pessoa que você não tem referência. Então, quem que você vai procurar? Sua amiga, você tem alguma faxineira que você confia? Uma agência, vocês têm umas faxineiras para indicar? Você vai procurar quem já está trabalhando. Escuta, você não tem um dia disponível para fazer uma faxina lá em casa? Por quê? Porque você quer ter segurança, você não quer que assim, talvez dê certo. Você quer ter o máximo de certeza para que, quando der errado, você possa dizer, pelo menos eu procurei saber se ia dar certo. Procurei eu procurei melhores referências, as melhores indicações, e ainda assim não deu certo.
Então esse negócio talvez dê certo, espero que as coisas deem certo. Aí temos as delícias daquele que adia as responsabilidades. Enquanto você disser talvez, ou espero, ou desejo, pode usar essas palavras como uma razão lógica para não fazer nada no momento atual. Deixa as coisas como estão, não muda não. Vai melhorar a economia, talvez a coisa melhore. Quanta gente não enfiou o patrimônio inteiro no buraco, porque vendia o carro para enfiar na empresa que estava falindo. Pegava dinheiro com a agiota para pôr no capital de giro, ao invés de fechar a empresa. Fecha a empresa, fecha essa desgraça. A hora que você fecha essa desgraça, você para com a sangria. Depois você vende o carro, você não faz mais dívida. Não, mas vai dar certo. Um dia tem que melhorar. E o dia que você perder tudo, aí vai melhorar. Aí você não vai ter emprego, não vai ter trabalho, não vai ter funcionário, não vai ter de onde tirar o seu dinheiro, vai ficar tão bom, você não imagina. Todo desejar e esperar são uma perda de tempo. A insensatez dos residentes no reino das fadas. Residente nos reinos das fadas. Quem sabe? Vem uma fadinha linda aqui que faz um feitiço e tudo dá certo. Nenhuma porção de um ou de outro jamais realizou alguma coisa. São apenas condições convenientes de fuga. Há necessidade de decidir, de arregaçar as mangas, de desempenhar as tarefas que você decidiu, que são bastante importantes, para fazerem parte das suas atividades da sua vida. Pulando alguns trechos, que eu acho que também são importantes, mas eu gostaria de deixar que as pessoas mesmos lessem, eu vou comentar aqui uma relação de comportamentos típicos de adiamento. Comportamentos, ele coloca, como ele estudou as pessoas no seu consultório, ele viu como as pessoas se comportavam. Eis aqui algumas áreas nas quais o adiamento é uma escolha muito mais fácil do que tomar a atitude. É mais fácil adiar do que tomar a atitude. Primeiro, permanecer no emprego no qual você se encontra preso e sem capacidade de progredir. Não, já estou aqui há algum tempo, vou ficar, não gosto do que eu faço, mas eu vou ficar aqui porque é mais seguro. 2, apegar-se a um relacionamento que se tornou amargo. Permanecer casado ou permanecer solteiro e ficar esperando que tudo melhore. Recusar-se a trabalhar nas dificuldades de um relacionamento, tais como sexo, timidez ou medos. Esperar que as mesmas melhorem, em vez de tentar fazer algo de construtivo a respeito disto. Não vamos falar, qualquer hora ela melhora, a gente vai levando. Não enfrentar o problema de vícios como o alcoolismo, as drogas, o remédio ou o fumo. Costuma dizer assim, vou deixar quando estiver pronto. Quando eu estiver pronto, aí eu vou tratar disto. Sabendo, porém, que ele está adiando o assunto, porque tem dúvida quanto ao fato de poder realmente impedir-se de fumar, de beber, ou se ele não vai gostar, se ele vai ficar triste de estar abdicando de uma coisa que ele gosta tanto. Adiar tarefas cansativas, ou tarefas braçais, tais como as de limpeza, concertos, costura, jardinagem, pintura e outras semelhantes, considerando-se que se incomode realmente com o fato de serem elas executadas ou não. Não, tem que pintar essa parede, mas isso me dá um pavor, eu não gosto de ver essa parede suja, mas tem que pintar. Talvez você pense assim, que adiando bastante, o trabalho acabe se fazendo sozinho. Um dia você chega lá, sei lá, a fada madrinha pintou para você. Outro item que é típico de quem adia. Evitar uma confrontação com outras pessoas. Evitar se indispor com alguém, tais como uma autoridade, um amigo, um amante, um vendedor ou um serviçal. Você não vai brigar. Tenta a gente falar, não, deixa ela, fala, a gente, por que eu vou criar uma confusão em casa? Para que eu vou deixar que as coisas sejam do meu jeito? Não, deixa ela faz, ou ele faz assim, é o jeito dele. Eu vou injetar esse negócio porque estão falando para eu injetar, mas eu não concordo muito com isso, mas eu vou fazer assim um agrado.
Pelo fato de esperar, ficar esperando que as coisas se resolvam, você acaba não tendo que fazer a coisa que seria dizer não, eu não vou fazer, eu não vou tomar, eu não vou aceitar isso, eu não concordo com esse comportamento, eu não concordo que as coisas sejam assim, porque isso coloca você de frente com uma outra pessoa com quem ou você convive, ou de quem você depende economicamente, no caso do patrão. Quem está contando que possa ser mais influente sobre você, porque está numa posição hierárquica superior à sua. Embora essa confrontação talvez melhorasse o relacionamento, ou melhorasse o trabalho. Tem pessoas que falam assim, olha, se a gente tirasse esse cestinho daqui e pusesse lá, funcionava melhor. Ainda por que você não fala para ele? Eu não, ele é bravo. Eu não, deixa lá. Alguém fala, eu não vou falar. Quer dizer, não, às vezes não é nem ela ter que fazer o serviço, é apenas sugerir. Não, mas tem pavor, tem medo de dizer, olha, eu estou pensando, eu vi que o senhor não viu, ou a senhora não viu, que o lixo fica melhor lá, por que o senhor não coloca lá? Não, vai que ele fique bravo comigo, que esse negócio não é meu assunto, eu não sou responsável por isso. Não. Tem a história da neta que perguntou para a avó, mãe, ou para sua mãe, escuta, por que toda vez que a gente faz pernil aqui em casa, a senhora corta as pontas da peça de carne? Eu não sei, minha filha, quem me ensinou foi sua avó, a minha mãe. Ela quando me ensinou, a gente cortava isso aí, eu passei a cortar. Não sei se tem alguma coisa. Mas é lagarto, obrigado Gaspar. O Gaspar também faz esse mesmo negócio, corta as pontas. Então ele sabe que não é pernil, é lagarto. Aí então, a mãe falou assim, mas eu também nunca perguntei, né? Tá bom, a gente vai se reunir no próximo fim de semana, a gente fala com a avó. Aí chegou lá com a avó, vó, escuta, por que quando faz lagarto, a senhora corta as pontas assim? Porque eu sei que quando vai fazer pepino, você vai usar o pepino, você corta a ponta, tira o veneno, esfrega assim, né, para tirar aquela gosma. Mas o que acontece com o lagarto? Não sei. A minha mãe, bisavó dela, também fazia isso, foi ela que me ensinou. A sorte é que a bisavó estava viva, ela ia chegar na mesma festa. Então chegou, depois de uma hora, chegou a velhinha, oi menina, aquela velhinha bisavó já, né? Tudo bem, tudo bom, vó, mas a gente está aqui numa reunião e que você pode tirar dúvida. Mas o que, minha filha? Por que a gente corta as pontas do lagarto? Que a senhora ensinou a minha avó, minha mãe e eu, estamos sempre cortando as pontas do lagarto. O que acontece? Tem alguma mágica que nem tem no pepino? Se não, minha filha, que quando a gente era pobre, não cabia na assadeira, então a gente cortava as pontas para caber. Quer dizer, de geração em geração, já com todo mundo com a assadeira que cabia o lagarto inteiro, o povo cortava porque não tinha ido perguntar. E qual era o mistério de cortar uma mandinga? É para o tempero entrar? Alguém inventa uma justificativa. Não é que assim o tempero entra, o sangue sai pelas pontas, sei lá, cozinha melhor a carne. Ninguém imagina o que era, mas foram ver que a velhinha dizia que a gente não tinha uma assadeira que cabia, então a gente cortava as pontas. Então ficaram 4 gerações cortando a ponta sem saber por quê, mas repetindo sem perguntar. É claro que aqui não era por medo, era por costume. Mas se alguém falasse assim, não precisa cortar. Não, mas eu aprendi da minha avó. Minha avó aprendeu da mãe dela. Quem é você para falar para não cortar a ponta? Vai dar errado essa carne, a culpa vai ser sua. Pronto, não, corta a ponta, vai. Por medo de você se indispor, você concorda, né? É mais cômodo não brigar com a cozinheira. Porque maldição de cozinheira é pior do que qualquer outra, né? Imagina. Ter medo de mudar de posição geográfica. Você permanece naquele lugar a vida inteira. Não vou sair daqui não vou mudar de cidade, não vou mudar de bairro, vou ficar sempre aqui, porque Deus quer que eu fique aqui para eu morrer, nascer e morrer aqui. Protelar a passagem de um dia ou de uma hora com seus filhos. Coisa de que talvez você gostasse de fazer, porque tem trabalhos demais e está atolado nos seus assuntos sérios. Você então deixa sempre para depois. Da mesma forma, não sair uma noite para jantar, ou para ir ao teatro, ou um acontecimento esportivo, na companhia das pessoas queridas, e usar como chavão, estou ocupado, para não deixar que isso aconteça. Aqui um parênteses, eu gosto muito das pessoas idosas, mas velho
Velho é que nem caramujo. Não é? Tem alguns aqui. Sabe aquele, não quero sair. Vamos ali na esquina. Não, tá bom aqui. Vamos visitar fulano. Não vou sair não, estou acostumado daqui, vou sair daqui. E se você forçar a sair, capaz de ter um treco no meio do caminho, porque fica tão contrariado. Meu avô, que vinha passear em Campinas muito raramente na minha casa, ele só vinha a Campinas, por quê? Porque para voltar, ele voltava de trem. Dos tempos em que ele vivia na estrada de ferro, que o trem era maravilhoso, era pontual, no tempo da Companhia Paulista, administrada pelos ingleses. Tá bom, então o senhor vem e a gente volta de trem. E aí, para pegar o trem aqui, eu tinha que entrar com ele, com a minha avó, com as malas, para arrumar um lugar, mas o trem era pior do que aqueles trem da Índia. Já viram os trem da Índia? Então tinha um povo que queria descer, um povo que queria subir, eu com 2 velhinhos para poder achar um banco que coubesse os 2 juntos para viajar. Por quê? Porque ele queria esticar as pernas. Eu ando no vagão, não dava para passar um pernilongo no vagão. Mas ele tinha que viajar de trem. E eu peguei um trauma, porque eu ficava desesperado de entrar no trem e o trem ir embora, porque tinha tanta gente para subir e descer, e eu ia com eles, preso no trem. E meus irmãos ficavam lá fora com a minha mãe ou meu pai, que ficava para despedir. Tchau, tchau, e eu ali, tchau, tchau, o trem está indo embora, e eu vou aqui. Mas felizmente isso nunca aconteceu. Mas por quê? Porque o maníaco, não do parque, mas do trem, podendo viajar de ônibus, que levava bem menos tempo, parava no posto, ele podia esticar as pernas do mesmo jeito. E chegava em Bauru, na cidade dele, mais cedo não, queria de trem. Levava 6 horas de trem, numa tumultuação, tinha gente que deitava em cima do bagageiro, onde ficavam as malas, o povo ficava deitado lá, porque não tinha onde sentar. Não, mas que bom, viajei de trem. Então é o quê? Mania. Os idosos, muitas vezes acham que eles têm que fazer as coisas só daquele jeito, que não dá para fazer de outro jeito. Que ele não pode mudar, não pode... Convida um velhinho para passear, para ir passar férias na praia. Não, pelo amor de Deus, não gosto de água. Não gosta mesmo, não gosta de tomar banho. Velho também não gosta de tomar banho, já notaram isso? Ah não, tá quente, não suei nada. Ai, por que eu vou tomar banho? E briga com quem quer que ele tome banho. Não é a higiene do corpo, não é birrice, porque não quer tomar banho. Quer dizer, vai tomar banho de água quente. Não vai tomar banho de caneca. Eu tomei banho de caneca na Venezuela com a Solange, com outras pessoas, do frio, na água gelada, e a gente tomou banho e não morreu. Mas o idoso, a gente põe uma aguinha quente, põe, se precisar, a cadeira, senta, toma banho tranquilo. Não vou tomar banho, não, né? Eu já tomei banho antes de ontem. Porque gasta a pele. Uma das coisas mais importantes para o organismo se revitalizar, se revigorar, é o banho. Tanto que até na UTI, os doentes na UTI tomam banho, mesmo que não consigam se mexer. Os enfermeiros dão banho diariamente em todos os pacientes. Se isso fosse ruim, na enfermagem se teria abolido o banho. É justamente o banho que renova as energias, porque a água limpa os nossos miasmas, não só físicos, mas os nossos miasmas vibratórios. E a pessoa que fica presa nela mesma, ela fica dentro da concha e ela vai ficando teimosa, vai ficando teimosa, vai ficando teimosa. E tem que fazer do jeito dessa pessoa. Tem que cozinhar só o que ela gosta, tem que passear só onde ela quer. Você propõe alguma novidade, não aceita, não quer. Não, deixa eu aqui, eu quero ficar, meu sogro tinha essa mania. Falava, vai, pega um avião, vai viajar. Não quero, eu estou aqui, depois de velho tem que ficar em casa. Ele falava, depois de velho tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Tudo bem, fica em casa. Mas, felizmente, no caso dele, de vez em quando ele também tinha uma certa autonomia. Ele não ficou assim de não tomar banho. Ele tomava banho bastante, inclusive. Até para sair com as namoradas dele. Ele tomava banho. Até por causa delas também, né? Porque é uma saúde mental para ele ter alguma referência nesse sentido. Mas isso é uma coisa que geralmente as pessoas envelhecem e não percebem que elas estão ficando maníacas. Não querem fazer as coisas de outro jeito. Não aceitam opiniões que sejam diferentes. Vamos almoçar num restaurante? Não, restaurante eu não vou não, tem muita gente, é muito barulho, faz muita sujeira, eu não sei o que vai ser cozinhado, só eu sei fazer franguinho, então vou comer aqui. Quer dizer,
Tem a alegria de sair, ver outras pessoas, de ver em outros lugares, de ir. Se alguém está te convidando, não é que você vai ter que pagar a conta. Porque, é claro, se você tiver que pagar a conta, é melhor não ir mesmo. Porque se você pôs filho no mundo e eles não são capazes nem de pagar a conta para você no fim de semana, é melhor você ficar em casa mesmo, né? Mas, pense se você, e aqui serve para todos nós, que já estamos, né, dobrando o cabo da Boa Esperança, todos nós já estamos, nós estamos mais perto da cova do que do berço. Todos nós, quase todos nós, né? Para nós, para muitos de nós aqui, daqui 20 anos já acabou tudo. Para outros, só 10 anos já é suficiente. Né? Porque eu acredito que em 50 anos aqui não tenha mais ninguém. Se você somar 50 anos a idade que você tem hoje, talvez no máximo aí você vai ter 85, 90. Né? Alguns já vão estar em 130, 140. Então já acabou, o nosso prazo de validade termina. Que outros comportamentos? Decidir começar sua dieta amanhã, o regime, ou na semana que vem. É mais fácil adiar isso do que desistir. E assim talvez você fala, farei isso amanhã, que naturalmente nunca vai chegar. Amanhã, 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 amanhã. E não falar, segunda-feira eu vou começar. Amanhã, quando você vai começar? Amanhã, amanhã eu vou. Usar o sono e o cansaço, ou o cansaço como razão para adiamento. Você já notou como se sente cansado quando está na realidade, perto de fazer algo desconfortável ou difícil? Um pouco de fadiga é um tremendo instrumento protelador. Ai, hoje é dia de ir lá no centro. Ai, não, estou com sono. Semana que vem eu vou. Aí o povo sabe o que usa hoje? Eu assisto pela internet. Aí eu fico em casa, eu ligo a TV, eu assisto meu celular, eu assisto a TV, assisto a palestra pela internet, eu não apareço nunca mais lá, não saio de casa, mas assisto pela internet. Durmo no meio do caminho, ronco um pouco, converso com alguém, assisto outra coisa, dou uma passada em outros lugares. Ah, mas eu estou assistindo, viu? Estou indo. É o quê? É uma forma de você não sair da sua posição geográfica e continuar achando que está fazendo alguma coisa que realmente te ajude. Ficar doente quando você se vê diante de uma tarefa inquietante ou incômoda. Vai ter que fazer uma entrevista com uma pessoa no seu emprego. Vai ter alguém que vai chamar você para conversar. Aí naquele dia você tem diarreia, aquele dia você tem febre, na véspera você está doente, vai ser internado em algum lugar. Isso acontece muito, sabe com quem? Com um político corrupto. Já notaram? Político é denunciado em qualquer falcatrua dessa, ele vai imediatamente para o hospital. Ele dá baixa em alguma enfermaria. Não, ele teve um infarto, ele está, tá bem. É. Coitadinho, tão bonzinho, roubou tanto e agora está doente. Não vai ter nem como desfrutar do furto. Planejar constantemente aquelas férias ou aquela viagem dos sonhos. No ano que vem, nós vamos viajar. No ano que vem, nós vamos fazer isso. No ano que vem, no ano que vem, no ano que vem. E assim, ele coloca aqui várias outras noções de como a gente adia as coisas. E sabe de uma coisa? Sabe quem mais a gente detesta? Quem é desse jeito? Sabe como que a pessoa mais se irrita? Quando ela fala disso para alguém e a pessoa, espera aí, a gente já resolve isso já. Não tenho tempo, volto aqui outro dia. Ah, eu estou com um problema aqui. Nós tínhamos uma trabalhadora muito antiga da nossa casa que ela tinha um problema no dedinho do pé dela. O dedinho, ela mancava, ela falava, ai meu dedinho está doendo muito, ai eu já fui no médico, mas o dedinho me incomoda. O dedinho do pé dela, não sei por que motivo, ou tinha inflamado o nervo, o tendão. E ela só se queixava do dedinho, do dedinho, do dedinho, do dedinho. Aí um belo dia nós tínhamos um médico aqui que era ortopedista. Falei assim, vem aqui na semana que vem, que eu dou um jeito no seu dedinho, a gente corta ele, só não vai precisar mais do dedinho. Não tem problema. A senhora fica sem dedinho do pé. A senhora já tinha mais de 85 anos de idade, estava sofrendo, fazia 1 ano, 2 anos com o dedinho, cortava o dedinho e pronto. Pergunta se ela apareceu aqui desde esse dia, nunca mais.
As poucas vezes que ela veio aqui, ela já não sofria mais do dedinho. Não, já está melhor, tá bom. Nem mancava. Você vai apresentar para a pessoa alguma coisa que a pessoa resolva, fala assim, ai, eu tenho que arrumar essas gavetas, 50 gavetas, eu estou com uma preguiça. Não, vamos lá que eu te ajudo agora. Ah, não, agora não. Não, mas eu te ajudo amanhã, eu não posso, mas eu te ajudo hoje. Não, é muito trabalho. Não, deixa para depois. Você tem hora, daqui a pouco está na hora de você ir embora, e não vai dar tempo de resolver. Nunca dá certo. Então, uma pessoa que é proativa, perto de uma pessoa que é adiadora, não combinam. Não dá certo. Nem com aquela desculpa lá, quem sabe dê certo. Não dá certo. Você unir uma pessoa que tem uma visão positiva, uma visão espiritualista, com uma pessoa que é materialista, não dá certo. Pode ser bonito, pode ser bonita, pode ter uma visão de mundo maravilhosa, pode ser boa de cama, não importa, não vai dar certo. Você pega uma pessoa madura com uma pessoa imatura, não adianta, não vai dar certo. Quando a pessoa imatura já estiver madura, você já foi para o caixão de velho. Você pode casar com uma pessoa que seja 15 anos mais novo que você. Quando você tem 40, a pessoa tem 25. Mas e quando a pessoa tiver 50, você já está com 65. Ninguém que tem 50 anos se acha assim já no fim da vida. Mas o de 65 já está falando, ai, vamos andar de bike, eu estou com uma dor no joelho, estou com uma dor nas colunas. Quando a pessoa tiver com 60, a outra está com 75. Então, estas coisas vão ficando piores com o passar do tempo. Mas quando eram os dois justamente naquela postura de uma vida ainda jovem, o corpo exuberante, o corpo com tonicidade, parecia que não ia ter problema. Parecia que não. É mais comum a gente encontrar uma distância entre idades assim, de homens mais velhos com mulheres mais novas. É mais comum. Os homens mais velhos costumam às vezes ter mais maturidade e mais recurso, mais estabilidade, e a mulher mais nova se sente segura com uma pessoa assim, então é mais fácil. Eu nunca vi, porém, nenhum bombadão indo lá no lar dos velhinhos se apaixonar pela velhinha de 60 anos e querer casar com ela, a não ser que ela fosse muito rica. Aí sim. Mas os bombadão, ninguém, encontrei a amor da minha vida, encontrei a mulher dos meus sonhos, encontrei a tampa da minha panela. O que você vai fazer agora? Eu vou lavar a dentadura dela que está babada. Nunca vi, eu acho que vocês também nunca viram, a não ser que a véia seja rica. Aí vai ter muita gente querendo achar a alma gêmea. Então, nós precisamos sempre nos lembrar, a proatividade que é justamente, você quer ter saúde? E é isso que nós estamos falando aqui. A sua saúde depende de uma determinação que você realmente se coloque. Você quer? Então faça com que isso seja verdade. Na próxima semana eu vou ler para vocês aqui, os que tiverem coragem de voltar, eu vou ler aqui o trecho do livro do Humberto de Campos, que é o Anjo Consertador. Mas eu espero que vocês possam entender o significado dos espíritos que nos querem melhores, desde que a gente coopere com isto. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta a gente dizer eu quero, mas de verdade não faço, não é? Pense nisso. Agora você se recolha e vá preparando-se para o tratamento espiritual que vai ser feito aí na sua casa. Enquanto que aqui nós vamos dar continuidade ao tratamento com o término na sala de passe. Muita paz.